Olá, eu sou a Erika Andrade, o Família Mais está começando. No programa de hoje falaremos sobre relacionamento abusivo, um assunto que você precisa conhecer e ficar por dentro. E o meu convidado é o Major da PM, Douglas Andrade, e meu marido e pai da Lavínia. Você já conhece o nosso Instagram? Para ficar por dentro de tudo que acontece em nosso ministério, é só seguir Ministério da Família IBA. Índices de estatísticas sobre violência doméstica. Durante a pandemia, foram registrados cerca de 17 milhões de ocorrências com algum tipo de violência doméstica no Brasil. 1 a cada 4 mulheres afirma ter sofrido violência no último ano. O mês de janeiro teve maior índice desde 2015 nos processos de feminicídio, só no Rio de Janeiro. Mesquita é um município do Rio de Janeiro em que 80% da violência doméstica ocorre em lares evangélicos. São Paulo teve aumento de 40% dos casos durante a pandemia. No Brasil, o mês de janeiro também teve registros históricos, pois concentrou 422 prisões, que equivalem a 21,3% de todas as prisões no ano de 2020. Família Mais de hoje com um tema extremamente necessário, relacionamento abusivo. E o meu convidado é o Major da PM, coordenador do Leblon Presente e idealizador do projeto Segurança 4.0, Douglas Andrade. Muito bem-vindo ao Família Mais. Prazer é todo meu estar aqui para poder compartilhar um pouco do nosso trabalho, do nosso conhecimento e estabelecer uma conexão melhor com o público, mostrando que é um serviço necessário e formando rede de apoio, porque todo relacionamento abusivo, no final, requer uma rede de apoio. Antes da gente entrar nesse assunto, propriamente ali, a gente gostaria de conhecer um pouco da sua história. Como é que foi a sua infância? Como é que era ali a sua família? E por que depois você decidiu se tornar policial militar? Certo. Na minha infância, meus pais, até meus 8 anos, viviam juntos. E depois de um certo tempo eles decidiram separar. Isso trouxe algumas questões para dentro de casa, na minha criação, na criação da minha irmã, onde eu me tornei mais independente e minha irmã mais dependente. E com isso eu comecei a buscar coisas fora de casa, apesar do meu pai me orientar muito, ele sempre me corrigindo, me adequando às necessidades, eu me tornei meio que independente. E até que chegou um determinado momento da minha vida em que eu tive que escolher fazer uma faculdade ou então me casar, Sim. E eu decidi seguir uma profissão. Então, mesmo contra a minha vontade, eu escolhi ser militar. Então, fiz o primeiro concurso para aeronáutica, passei, e lá dentro eu comecei a estudar novamente, fiz um outro concurso. Teve até um momento emblemático, onde eu tinha que decidir se ia casar, se ia fazer o concurso, até que eu resolvi fazer o concurso e casar ao mesmo tempo. Boa escolha. Amém. E aí, nisso, essa decisão, nossas decisões, elas implicam, em resultados. O resultado não foi muito bom, eu me casei, passei no concurso, mas algumas coisas aconteceram que atrapalharam o desenvolvimento do casamento e o desenvolvimento da profissão. Porque eu acredito que naquele momento eu estava entrando na barriga da baleia, igual Jonas. Eu estava indo para um determinado local que Deus não queria. Porque lá no primeiro emprego onde eu fui, que era na Piraquê, eu fui convidado por um amigo a fazer prova oficial da PM. Ele virou para mim: Douglas, vamos fazer prova oficial da PM? Aí eu olhei para ele: pô, cara, isso não me interessa não quero ser militar e muito menos da polícia. Aí ele: que isso? Eu falei: não, lá tem muita gente corrupta. Aí ele falou assim: pô, mas meu pai é policial. Eu falei: não, desculpa, mas teu pai não é, mas o restante é. Isso foi quando você tinha quantos anos? Eu tinha 19. E aquilo ali eu fiquei constrangido, porque o garoto ficou chateado comigo, mas eu tinha convicção que eu não queria ser militar.
muito menos policial. 8 meses depois, eu analisando um cenário econômico dos meus amigos que entraram para a vida militar, eu falei, pô, vou ser militar também. Acho que eu consigo casar. Minha meta era casar, gente, tá? O homem tem que ter meta. Então, se for para casar, então ele vai mais fundo. E aí eu resolvi sair do emprego, aplicar o dinheiro que eu ia receber em um curso. Comecei a me preparar e passei no primeiro concurso. Fui para a aeronáutica, me formei, passei no vestibular da UFRJ para contabilidade, mas eu decidi não ir, porque eu falei, se eu fizer faculdade eu não vou ganhar dinheiro. Se eu for para lá eu vou ganhar dinheiro e a probabilidade de eu casar é maior. Então, fui para a aeronáutica. Lá eu fiz outro curso, aconteceu toda essa história, e aí um belo dia, no Rio de Janeiro, depois de ter voltado do curso de sargento, passei lá esse perrengue, várias pessoas vieram me apresentar a possibilidade de fazer o curso para oficial da PM. E aquilo me incomodava muito, porque eu falei, pô, não tem nada a ver PM. E eu falava, não, vou fazer prova pro bombeiro. Não, vou fazer prova pro oficial do bombeiro. Eu queria ser guarda-vida, né? Ficar na praia lá. De sunga, né? Pegando sunguinha, sol. pegando sol, Aham. pegando onda. Só que eu tinha 5 anos para me preparar. E eu falei, em 5 anos eu consigo tirar 10 na prova. Não tem como eles me reprovarem em nada. Aí já ficou o trauma do outro concurso. Eu sempre busquei a opinião dos outros para ser aceito, porque como eu fiquei sozinho, tinha só meu pai, eu estava sempre tentando ser aceito nos lugares. E isso gerava o quê? Insegurança, medo. E aí quando veio a 5ª pessoa, eu falei, pô, Deus está me falando alguma coisa. Já é a 5ª pessoa que vem falar isso. Uma delas foi o tio Osvaldo lá, chegou num churrasco, aí falou, aí Douglas, por que tu não faz prova pro oficial da PM? Eu falei, caraca, eu coçava a cabeça, né? Aí eu falei, não, eu vou ver, eu tô estudando. E aí no dia seguinte, isso foi num domingo, aí na segunda-feira, eu chegando no curso, duas meninas que faziam o curso comigo, elas eram praças na polícia, eu não sabia até então. Elas vieram, Douglas, agora casado pode fazer prova pra PM. Eu falei, mas como é que vocês sabem disso? Aí ela, não, é que a gente também é PM. Aí eu falei, caraca, e agora, o que eu vou inventar pra elas? Que eu falava que não podia fazer a prova porque eu era casado. O que eu vou inventar agora? Eu falei, não, eu vou ver. Ela, pô, vou estudar, você vai passar. Eu falei, não, vou ver. Fui pro quartel, chegou no quartel, minha chefe pediu pra eu ir falar com o ex-marido dela. Ah, vai lá falar com o meu ex-marido, só que ela falou uns termos lá, que ele tem que pagar a pensão. Ele não me pagou. Eu falei, mas eu tenho que falar isso pra ele? Ela, vai lá, ele vai saber, tu vai saber falar na hora. Não, eu não vi propósito nenhum naquele. Eu falei, por que ela tá mandando eu fazer isso? Cheguei lá na sala dele, quando eu entrei, ele falou assim, o que tu quer? Eu era soldado, gente. Eu era soldado, como é que eu vou falar com o major? Aí ele, fala o que ela falou. Aí eu falei, ela falou que é pro senhor fazer o depósito dela. Não, ela não falou isso não. Quero que você retransmita literalmente o que ela falou. Fala pra aquele safado que é pra ele pagar minha pensão a ele. Tá vendo? Eu não falei? Eu não falo pra ela que eu não vou pagar nada. Eu falei, mas chefe, eu não sou pra ficar dando recado. Ele, não, pode ir embora, eu vou resolver isso. Quando eu saí da sala dele, o ordenança dele, que era outro soldado, virou pra mim, Andrade, tô com uma inscrição aqui de oficial da PM, só que eu não vou fazer a prova não, tu não quer não? Aí eu fui, me ajoelhei, o garoto ficou olhando, falei, Deus, o que o senhor quer de mim? Já é a 5ª vez e agora o senhor me manda a inscrição. Levantei, peguei, falei, olha só, cara, eu vou lá em cima falar com a minha chefe, se ela me autorizar na rua é porque é pra eu fazer essa prova. Peguei, cheguei lá, ela, e aí, o que ele falou? Falei, ele falou que vai depositar, a senhora me deixa lá na rua? Ela falou, pode ir, não precisa nem voltar. Então fui lá, entreguei a inscrição, fiz tudo, e ali gerou a convicção no meu coração de que eu estava no caminho de Deus. Então, daquele momento ali, a baleia começou a me lançar fora, me mandar para Nínive de novo, né? E aí comecei a estudar com foco nisso. E quando eu estava no segundo ano na academia, numa palestra lá sobre drogas, tráfico de drogas internacional, Deus começou a falar comigo, comecei a chorar no auditório, ninguém entendia nada porque estava falando de tráfico de drogas, eu chorando. E Deus falou comigo, você veio aqui para salvar vidas, você veio aqui para salvar essas pessoas. Sendo policial militar. E era totalmente o contrário do que as pessoas pensavam. Pô, não, vai ser policial para matar, para ganhar dinheiro. E Deus falou comigo ali, você veio aqui para isso. E ali eu entendi o propósito de Deus e comecei a acreditar mais ainda, investir. Olhando a trajetória, hoje eu vejo que nós salvamos muito mais vidas do que qualquer outra ação. Só na implantação da Operação Lei Seca, em menos de um ano, tinha mais de 10 mil vidas salvas. Então foi um trabalho em que o governo do estado confiou a nós realizar um projeto com honestidade, transparência para o cidadão
e que deu certo até hoje, virou referência nacional e até mundial. Agradeço a Deus essa oportunidade, né? Hoje eu amo o que eu faço, eu amo servir as pessoas, e uma palavra que o pastor Josué Valandro, pai do nosso pastor, me deu, assim que a gente era recém-casado, ele falou, vamos botar gente boa no mundo. Você tem que botar gente boa no mundo. Aí eu falei assim, não, pastor, a gente começou agora. Ele, não, mas tem que botar gente boa no mundo. Se só as pessoas, só o ímpio colocar gente boa no mundo, como é que o mundo vai ficar? Essa palavra ficou no meu coração durante muitos anos. Até que a gente veio para a IBA com o filho dele, pastor Josué Valandro Júnior, e ele começou a falar sobre célula, visão celular, impactar pessoas. E eu entendi que botar gente boa no mundo é expandir o reino de Deus. E aí complementou a ideia de que o cristão, a pessoa boa, ela tem que estar nas instituições. Ela tem que estar envolvida na polícia militar, na guarda municipal, nas escolas, no judiciário, no legislativo, porque se a luz não for para lá, quem vai entrar são as trevas. E o poder que essas instituições emanam vão virar potestade. E aí, no futuro, nós vamos lutar contra principados, que são os demônios, e as potestades, que são as autoridades humanas a serviço do demônio. Então esse é o momento que a gente tem para guerrear, para ir para o terreno do inimigo, literalmente ocupar essas instituições, levando luz para servir melhor o cidadão. E isso foi aplicado na polícia a partir do segurança da lei seca, chegando até o segurança presente. Hoje eu coordeno o Leblon. E nessa questão de conexão com o cidadão surgiu a questão do 4.0. O 4.0 nada mais é do que nós estamos na era da tecnologia, a era das conexões virtuais, mas isso afastou um pouco o cidadão, não só um do outro, mas das instituições também. E vivendo o segurança presente, eu comecei a falar, não, eu tenho que conectar o cidadão com o policial. Isso já é um princípio nosso. Mas, além disso, eu posso usar e devo usar a tecnologia a favor da segurança pública, utilizar, de repente, a segurança privada, os meios a favor da segurança pública. E o cidadão também. Então, esse é o contexto do Segurança 4.0. Hoje, nós estamos já avançando para a era da internet das coisas. Gente, eu não sei nada de tecnologia, tá? Mas isso vem, eu vejo, entendo. Eu vi uma menina falando sobre a internet das coisas e eu vi que o futuro é conectar tudo. Todas as informações num só lugar. E por que não na segurança? Por que não o cidadão está conectado com o policial, a segurança privada está conectada com o policial, e a gente formar uma cadeia, uma rede de apoio, igual a gente está falando para os relacionamentos abusivos. Sim. Hoje em dia tem um aplicativo muito legal, que é o Linha Direta, que ele conecta a vítima à sua rede de apoio. Qualquer pessoa pode ter acesso? Qualquer pessoa pode ter acesso, ele é gratuito. E se a pessoa quiser vídeo, ela paga um valor mínimo por mês, não sei se é R$4, R$3,99, porque se ela estiver sendo vítima de alguma violência, não é o abuso, né? O abuso não constitui crime, mas uma violência doméstica, ela pode acionar a rede de apoio dela e, quem sabe, no futuro, até a própria polícia militar, com vídeo, para a pessoa saber o que está acontecendo. Sim. Porque muitas vítimas de abuso não sabem e a sua rede de apoio acha que ela está falando mentira, porque ela não consegue identificar o abusador como o abusador, porque ele se maqueia num contexto. E para quem está em casa, né, se perguntando, será que eu vivo um relacionamento abusivo? Porque hoje as pessoas pensam que só a violência doméstica que configura um relacionamento abusivo. Que de fato é relacionamento abusivo? O relacionamento abusivo, ele nada mais é do que o uso do poder no relacionamento para causar o mal. Ou seja, para criar um ambiente de monopolização, um ambiente de manipulação. E isso acontece de forma imperceptível, porque ninguém chega para o outro se apresentando ou querendo constituir um relacionamento dando um tapa na cara, a não ser que seja algo inusitado. Fez uma gracinha, levou um tapa na cara, se apaixonou porque falou uma gracinha. Isso aí é só em filme, gente. E aí, essa pessoa chega com aparência legal, contando uma história legal, se fazendo influente, começa a entrar no ambiente, até que ele começa a retirar todo o ambiente daquela pessoa, as redes de proteção, os amigos, e constituindo algo que só ele pode manipular. E isso se torna abusivo, porque ele que dita as regras. Isso é abusivo. Então eu digo que quando há um relacionamento que é constituído pela Bíblia, na Bíblia Deus criou o homem para se relacionar. Deus criou o homem
para se relacionar com ele. Depois foi lá e colocou a mulher para se relacionar com o homem e os dois juntos representam Deus na Terra. Isso é o que eu acredito. Mas só que esse relacionamento, ele gera vida. Ele gera vida literalmente, que multiplica crianças, né? Mas gera vida porque são sentimentos bons, gera motivação tanto para o homem produzir quanto para a mulher, para cuidar do homem, para cuidar das coisas. É sempre bom, os sentimentos são bons. Num relacionamento abusivo, a pessoa fica mal. E ela acha que ela é culpada, ou então ela acha que o amor dela vai superar. Mas só que o outro sempre fala, não, eu te amo, você é a coisa mais importante da minha vida. E aí acaba tirando essa pessoa do ambiente. Então, se você percebeu que seu ambiente de segurança, que são seus amigos, parentes, os seus relacionamentos fora desse relacionamento que você tem com outra pessoa, se ele te tirou desse ambiente, então você pode ter certeza que você está caminhando para um relacionamento abusivo ou já está dentro dele. Entendi. E como se preparar para ter um relacionamento? A Bíblia fala que primeiro a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, a primeira dica que eu dou para você não entrar num relacionamento abusivo é se amar. Porque se você se amar, tiver um autoconhecimento, você não vai deixar que ninguém te tire sua rede de apoio, ninguém te tire do seu ambiente de segurança. Meu foco de trabalho é prevenção, então eu crio estratégias para prevenir delitos. Mas isso me dá uma noção de criar outras estratégias para outras coisas de prevenção. Então, na prevenção para um relacionamento é você não perder sua rede de apoio, porque você sozinho não chega a lugar nenhum. E quando, na sua concepção, Major, começa o abuso? O abuso começa quando o indivíduo ele tira a rede de proteção, sabendo já que ele está dominando o pedaço. Ele já conquistou a presa, né? Ele já ganhou o troféu dele. Seja ele homem ou mulher. Quando ele sabe que o ambiente está dominado, ele começa a realizar os abusos, seja ele físico, verbal, sexual, há vários tipos de abuso, mas o mais notório é o emocional, porque ele desestrutura outra pessoa. Então, se a pessoa sentir que o coração dela não está feliz, é sinal que ela já está envolvida num relacionamento abusivo. E quais são as características do abusador? O abusador, ele é manipulador, ele usa uma comunicação abusiva no sentido de imputar para o outro a culpa de tudo, ou então de forma oculta. Ele oculta as falas deles, ele diz que não falou, ou fala que a pessoa entendeu errado. E uma característica que eu acho muito importante, ele se faz de vítima o tempo todo. Não só para ela, mas principalmente para a rede de apoio dela, que é para a mãe, para o pai, para os amigos. Para quê? Para essas pessoas terem pena dele, defenderem ele a qualquer instante. Ele busca apoio nessas pessoas, mas com a vítima, ele fala mal dessas pessoas. Fala que essas pessoas vão influenciar negativamente ela. Então ela fica assim, pô, então sou eu que sou o problema, porque se meu pai defende ele ou ela, se minha mãe defende ele ou ela, e ele está falando mal deles, então o problema está comigo. Então ele desestabiliza a vítima emocionalmente, psicologicamente e até fisicamente, né? E você acredita que o amor muda o outro? Eu acredito que o amor, ele supera todas as coisas, mas ele não muda o outro. Ele faz eu suportar. E aí é uma característica da vítima. Ela acha que o amor dela vai mudar o outro. E aí, às vezes, ela se mantém naquele relacionamento abusivo. Ou então, se ela se separa durante um tempo, daqui a pouco ela consegue voltar para aquele relacionamento porque ela acha que o amor dela vai mudar. Ou então, o que é pior, ela ficou dependente desse tipo de relacionamento. Ela só vai se sentir viva através desse tipo de relacionamento, que pode também estar ligado à infância dela. Se durante a infância o pai abusou, a mãe abusou, os tios, os irmãos abusaram dessa pessoa, ela só conhece esse tipo de relacionamento. E aí, quando o autor começa a praticar esse tipo de ação com ela, ela se sente num ambiente confortável, entendeu? Por mais que ela se sinta mal, ela acha que aquilo é normal, entendeu? Mas aí é uma área mais da psicologia, né? De terapia, que eu não tenho nem como entrar muito nessa seara, senão eu posso pecar. E na sua opinião, Major, quando o abuso passa dos limites? O abuso passa dos limites quando ele entra na agressão física ou então ele destrói o outro. Só que quando ele entra na agressão física, ele não é mais abuso, ele é crime.
entendeu? Aí é violência doméstica, não é mais relacionamento abusivo. Então, se você está em casa, sofre agressão, isso não é relacionamento abusivo, isso é violência doméstica, tá? Isso é regulamentado pela Lei Maria da Penha e existem métodos jurídicos para que você pare de sofrer isso, porque isso não para. Hoje, eu dou um tapinha. Isso vai aumentando, até que daqui a pouco a pessoa fica mal, fica violentada, fica machucada e ela não percebe isso. Uma experiência que eu tive na rua uma vez estava passando com o meu motorista numa rua de Copacabana e um rapaz segurando a menina pela gravata, dando socos nela, jogava ela na parede, dava outro. O motorista, ali. A gente desceu, ele foi lá, pegou o cacetete, puxou o cara, eu peguei ela e tirei. Aí ele discutiu com o cara, né, mandou o cara embora. Depois ela foi atrás dele. E nós fomos trabalhar, fomos circular pela orla de Copacabana, fazer supervisão. Quando deu 1 hora depois, a delegacia me ligou. O inspetor tenente, na época era tenente, você pode vir aqui na delegacia? Pô, tem um casal aqui dizendo que vocês bateram no marido. A mulher tá falando que você bateu no marido dela. Eu falei, bati no marido da mulher. Falei, não batemos em ninguém não, cara. Não, estão aqui, ó, melhor você vir aqui agora. Aí pegamos a viatura e fomos lá. Quando chegamos lá, era o casal. A mulher estava dizendo que o sargento bateu no marido dela e queria registrar uma ocorrência de lesão corporal. Divinamente, né? Proteção divina. Eu falo que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Ele não tinha nenhuma escoriação, não tinha nenhum hematoma. Nada que configurasse ali uma a agressão. E aí, quando o inspetor começou a explicar para eles o problema de chegar lá no corpo de delito, não ter nada que comprovasse a agressão que nós poderíamos inverter, eles foram embora. Mas olha o perigo, você vai ajudar uma pessoa e depois ela vai à delegacia oferecer uma denúncia contra você. Porque para aquela mulher, aquele tipo de relacionamento para ela era normal. Eu não condenei ela, não. Eu falei, cara, por isso que as pessoas não se metem. Tinha até um ditado, quando a mulher, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Só que, por uma agressão física, a gente tem um caso, pode chegar a um feminicídio. Porque estruturalmente, o homem é mais forte que a mulher. Tem muita mulher que está batendo em homem aí, mas não causa a mesma lesão do que um homem batendo uma mulher. Então, a Lei Maria da Penha protege isso. E onde que uma mulher pode pedir ajuda, o que ela pode fazer se ela identificou que ela está tendo um relacionamento abusivo de agressão física? A Lei Maria da Penha, ela institui que o governo promova ações em que as forças de segurança sejam instruídas para dar esse apoio, formar uma rede de apoio, já que normalmente essas mulheres perdem a rede de apoio dela. Hoje, na Polícia Militar, tem a Patrulha Maria da Penha, que é um projeto que é desenvolvido pela Tenente Coronel Cláudia. Está sendo muito bem sucedido, eles visitam essas mulheres, quando eles são acionados, eles passam a frequentar esse ambiente para mostrar para que ela tenha um apoio. Então a patrulha chega lá, os policiais conversam com ela, conversam com o marido ou com o parente que vive na mesma casa e, se necessário, as outras medidas vão sendo aplicadas até através do judiciário. Os policiais orientam a família. É uma abordagem cidadã. Eu acho que isso é prevenção. Isso é trabalhar em cima do problema, literalmente, para que ele seja sanado e não em cima das causas. Sim, a gente fala muito de relacionamento abusivo, né, das mulheres, tem aí a Lei Maria da Penha. Somente mulheres sofrem no relacionamento abusivo? Não, o relacionamento abusivo, como eu falei, ele não está vinculado a gênero, ele está vinculado a ser humano. A maioria do ser humano comete relacionamento abusivo. Por quê? São padrões que são passados através das gerações. Ele aprende isso através dos familiares, da rede de relacionamento dele. Então, se a gente não colocar boa gente no mundo, nós vamos reproduzindo isso. Tem gente que reproduz inconscientemente, entendeu? E é para quê? É um método que... E normalmente quem foi abusado, abusa. Se ele não curou, ele vai fazendo isso porque é a única forma de relacionamento que ele conhece. E às vezes são mulheres fazendo isso com homem e homens fazendo com mulheres, porque são seres humanos. Mas a lesão corporal, a maior parte é de homem para com mulher. A agressão física, a maior parte que envolve são homens agredindo mulheres. Aí já não é relacionamento abusivo, já é violência doméstica. Existem as exceções, são mulheres que batem nos homens. Mas não existe a lei João, Maria, não existe o João da Penha, não existe essa lei. Mas, Jó,
Na sua concepção, na sua experiência, o que você acredita ali de uma pessoa continuar insistindo num relacionamento abusivo? Eu acredito que em determinado momento ela vai precisar da rede de apoio dela. Não tem como. E se ela não tiver, é capaz até dela precisar de uma ajuda policial ou até mesmo judicial. Mas o importante é que quem convive com pessoas ou detecta que tem pessoas vivendo isso, tente alertá-la. Pergunte de forma sutil, você está feliz? Como é que você se sente hoje? O seu relacionamento está indo bem? E aí você vai começando a cercar essa pessoa de reflexão, para que ela possa fechar para balanço. Ó, eu vou me fechar, você tem que se fechar para balanço, faz uma avaliação do seu relacionamento. Ou você tem mais momentos bons ou mais momentos ruins? Não fala do relacionamento dela, faz ela refletir sobre o que ela está vivendo, porque às vezes ela não consegue. Ela não consegue acreditar que aquilo está sendo mal, as pessoas, os amigos estão vendo, os vizinhos estão vendo, mas aquela pessoa não consegue identificar. Eu tive uma senhora lá na Zona Sul que quando soube do assunto, ela falou que viveu durante anos e ela é psiquiatra. Ela falou, eu vivi isso durante anos e eu não consegui identificar, ele conseguiu me manipular. As pessoas ao meu redor me falando e eu não conseguia ver isso. Porque ali, no caso, ela era vítima, ela não conseguiu perceber. Por quê? Como eu falei, eles chegam falando tudo de bom, elogiando, entrando na sua vida. Normalmente a pessoa, ele tem alguma característica que ele quer para ele. Ele é como se fosse um vampiro, quer sugar o que aquela pessoa tem de melhor. Ele começa a sugar tudo daquela pessoa, tudo em volta dela, e ela não percebe. Porque no primeiro momento ele deu tudo que ele tinha para ela. E outra coisa, se a pessoa chegar para você falando mal de relacionamentos anteriores, que ele foi vítima, fica ligado. Isso é um sinal de que essa pessoa é alguém que pode abusar de você. Com a pandemia, a gente viu aí, a estatística aumentou muito de violência doméstica. O que você acredita? Por que isso aconteceu? Boa pergunta. As pessoas estavam acostumadas a viver uma rotina. Trabalho, escola, faculdade, independente. E as pessoas que estavam casadas criaram dessa rotina algo que encobriu o relacionamento, que encobriu a convivência. Então era muito fácil chegar em casa às 8, 9 horas da noite, comer e dormir. Ou comer, assistir uma televisão e dormir. Não tinha muito tempo para relacionamento. E aí, eis que vem a pandemia e todos ficam dentro de casa. Por mais que você esteja trabalhando home office, você tem um relacionamento ali durante o dia, vai ter que falar alguma coisa, o assunto acaba, porque a rotina acabou com o assunto do casal, os filhos acabaram com o assunto, e aí você vê no mesmo ambiente aquele monte de gente que não se conhece há muito tempo. Isso começou a levar ao desgaste do que já estava desgastado. Ou seja, se já estava desgastado, ele começou a quebrar. E aí começou a gerar o quê? Os índices de violência doméstica. Nós tivemos um aumento de em torno de 27% de violência doméstica nesse período de 2019 a 2020. E feminicídio, ele saiu de 42% para 48%, ou seja, aumentou 6% para esse ano, em 2021. E olha que 2021 nem acabou. Então, a pandemia, além de causar um transtorno financeiro, um transtorno na saúde emocional, ele afetou a saúde emocional e as famílias, porque as famílias não se prepararam para conviver juntos. Nós fomos doutrinados a viver rotinas. E aí, a pandemia acabou com aquela rotina e criou uma nova. Ou seja, você vai ter que viver com a sua esposa, você vai ter que se relacionar com seus filhos. E aí, o que cresceu muito também? O mundo virtual. O mundo virtual passou a ter uma valorização, porque no mundo virtual você pode ser quem você quiser. E aí as pessoas começaram a entrar no mundo virtual. Quem não conseguiu isso, teve que partir para o confronto dentro de casa. E é isso que aumentou essas estatísticas, e é isso que tem preocupado os órgãos envolvidos com saúde mental, os órgãos envolvidos com segurança pública. As demandas da Patrulha Maria da Penha aumentaram. Os policiais, eu via nas postagens dos grupos, os policiais orientando, acolhendo as pessoas que foram vítimas, não só ajudando pessoas que seriam potenciais, mas ajudando pessoas que já foram vítimas. Então é isso, a pandemia ela revelou o nosso verdadeiro eu e agora
creio que as pessoas, você falou tanto em novo normal, né? Falam que as pessoas iam ter que mudar, se preocupar com o próximo, mas só bastou aí dar um pouquinho de brecha que a gente vê que está caminhando para voltar ao que era antes. Cada um na sua vida, cada um na sua rotina e com o agravante hoje que é o mundo virtual, onde as pessoas estão passando a maior parte do dia em mundos virtuais, onde elas podem ser qualquer coisa que elas quiserem. Mas você não consegue comer um hambúrguer no mundo virtual. Você não consegue ter um relacionamento com seu cônjuge no mundo virtual. É só na vida real. E, Major, como podemos ajudar essas pessoas que estão num relacionamento abusivo? Na igreja, nós temos o CETIF, que vai oferecer acompanhamento psicológico, vai oferecer acompanhamento, terapia, vai oferecer uma rede de apoio para essas pessoas. E temos o Ministério de Família, que faz aconselhamentos. Sim. Nós temos líderes preparados para dar aconselhamento para o casal, até mesmo para as pessoas, através dos líderes de curso. Nós temos o Mulher Única, as líderes do Mulher Única podem ajudar as mulheres. Sim. Os líderes de Homem ao Máximo podem ajudar os homens, do Casados para Sempre ajuda os casais, o do curso Anjo ajuda os noivos, os namorados. Então há como se formar uma rede de apoio. Mas se um dia você me chamar para ajudar no seu casamento, você está sendo vítima de agressão, eu não vou te ajudar como membro da Igreja Batista Atitude. Eu vou te ajudar como policial, porque eu vou ter que prender quem está te agredindo, porque a lei não me deixa omitir. Então, se você está num relacionamento onde o seu cônjuge está provocando agressões, você que é mulher, eu não vou poder chegar para você e fingir que não está nada acontecendo. Então, o ideal é você perceber isso, já procurar essa rede de apoio antes de ter que acionar a polícia militar, porque há remédio para isso. Há remédio jurídico, há remédio terapêutico, há sessões que podem te ajudar e ajudar até mesmo a pessoa com quem você está convivendo. E se você percebeu que está num relacionamento abusivo, procure o seu discipulador, procure os líderes que eu acabei de falar aqui. Essas pessoas vão te dar suporte, vão te dar uma estrutura para que você possa identificar. Então, se você estiver bem consigo mesmo, você representa Deus na terra. Você vai ter vida em abundância e ninguém vai conseguir tirar isso de você. Então, busca primeiro o reino de Deus, a justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Os relacionamentos serão acrescentados e você vai conseguir uma blindagem quando você amar o Senhor de todo o seu corpo, alma, força e entendimento. Bem, esse foi o nosso Família Mais falando sobre relacionamento abusivo com o Major Douglas Andrade. Você já sabe, sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV e pela Bem Mais TV. Esse é um assunto que você precisa compartilhar e abençoar muitas vidas. Então pega aí o link desse programa e envia para todos os seus contatos. Major, muito obrigada pela sua presença no Família Mais. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e até a próxima. Um beijo e até o próximo programa.